Quando políticos e ambientalistas argumentam que o Bitcoin deveria se afastar da prova de trabalho, eles ignoram o que torna a rede tão inovadora. O mecanismo de consenso do Bitcoin, a prova de trabalho conhecido pela sigla POW, tende a gerar opiniões divisivas na sociedade. Enquanto alguns argumentam que é um aspecto central do sucesso do Bitcoin, outros afirmam que a rede manteria a maioria de suas propriedades enquanto colheria novos benefícios se mudasse para mecanismos de consenso alternativos, como prova de participação conhecido pela sigla POS. Esta discussão foi trazida à tona esta semana, quando dois eventos opostos aconteceram quase simultaneamente. A reunião anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça, e o Fórum da Liberdade de Oslo, na Noruega. Davos e Oslo organizaram discussões sobre criptomoeda, Bitcoin e os designers de ambos, acompanhado por crescentes preocupações ambientais em todo o mundo. O uso de energia dessa tecnologia em expansão foi inevitavelmente parte das discussões. Com base no tópico de consumo de energia, o Fórum Econômico Mundial tuitou no início deste ano que, se o Bitcoin mudasse seu mecanismo para POS, poderia quase eliminar seu impacto ambiental. O tweet apresenta um vídeo com argumentos que derivam da campanha Mude o Código, não o Clima, uma iniciativa liderada pelo Greenpeace e pelo bilionário cofundador da Ripple, Chris Larsen, para fazer lobby com 50 mineradores, empresas e desenvolvedores-chave na indústria de Bitcoin para mudar o mecanismo de POW para POS. A alegação de que o Bitcoin poderia usar um protocolo de consenso diferente que supostamente é melhor para o meio ambiente e permite um grau semelhante de segurança não é nova. Em janeiro, um grupo de representantes dos Estados Unidos apresentou a mesma sugestão em uma audiência no Congresso sobre mineração de Bitcoin. No entanto, essas suposições são contestadas. O Bitcoin Policy Institute, uma corte indisciplinar de economistas, codificadores, advogados, cientistas climáticos, filósofos e analistas de políticas que fornecem pesquisa, verificação de fatos e comentários sobre o Bitcoin, publicou 2 notas de verificação de fato este ano sobre mitos e mal-entendidos sobre o Bitcoin e seu consumo de energia. Além do debate sobre energia, há também o debate sobre segurança. A Bloomberg informou sobre a campanha Mude o Código, não o Clima, em março, mencionando o comentário de Chris Bettkeson, pesquisador de Bitcoin da CoinShares e um dos principais especialistas do mundo em mineração de Bitcoin, que disse: "Eu colocaria a chance de Bitcoin mudar para POS em exatamente 0%, disse Bettkeson. Não há apetite entre os bitcoiners para destruir a segurança do protocolo fazendo tal movimento. Um painel do Fórum da Liberdade de Oslo 2022 levantou preocupações semelhantes. A conversa contou com Nick Carter, sócio-geral da empresa de capital de risco de criptomoedas Castor Island Ventures, Lynn Alden, fundadora da empresa de pesquisa de ações e estratégia de investimento Alden Investment Strategy, e Darren Feinstein, fundador da empresa de mineração de Bitcoin e infraestrutura de computadores Core Scientific. Os 3 palestrantes abordaram tópicos como consumo de energia, as diferenças entre POW e POS e por que o POW é necessário para o Bitcoin. O mecanismo de consenso de uma criptomoeda determina como os participantes da rede decidem o estado do blockchain. Em última análise,
Quais transações são válidas e podem ser adicionadas aos blocos e quais blocos são válidos e podem ser adicionados à cadeia. Como as criptomoedas devem ser descentralizadas, elas são compostas idealmente por milhares de pares conectados uns aos outros, formando uma rede. Esses pares não necessariamente confiam uns nos outros, o que significa que eles não precisam acreditar na veracidade das mensagens que cada um deles transmite pela rede. E como não há uma autoridade central para dar as ordens, é preciso haver um conjunto padrão de diretrizes para que esses pares mutuamente desconfiados concordem. Existem muitos mecanismos de consenso diferentes sendo usados por projetos de criptomoedas hoje, mas os dois principais são o POW e o POS. POW é o mecanismo de consenso desenvolvido por Satoshi Nakamoto no White Paper do Bitcoin. Em sua essência, o design do sistema POW do Bitcoin é baseado no Hashcash, que foi inventado em 1997 pelo Dr. Adam Back, um dos primeiros cyberpunk e atual CEO da empresa de infraestrutura Bitcoin Blockstream. Aqueles que buscam criar novas moedas em uma rede baseada em POW, chamados de mineradores, coletivamente fazem zilhões de cálculos de computador por segundo para encontrar um número válido para o próximo bloco no blockchain. Esse número, chamado de hash de bloco, é a saída de uma função de hash que eles calculam, alimentando-a com dados como transações aguardando confirmação na rede, um número aleatório chamado nonce, um carimbo de data e hora e outros tipos de informações. Os mineradores variam essas variáveis para encontrar hash abaixo de uma meta definida pela rede. Uma meta que é conhecida como dificuldade, quanto menor o alvo, mais difícil é encontrar um número válido. Quando um minerador encontra um hash válido, ele propõe seu bloco à rede, propagando-a para nós, que verificam a validade desse trabalho, o que é feito facilmente. Portanto, os mineradores em Bitcoin precisam cumprir regras da rede que são verificadas pelos nós, para receber sua recompensa em bloco. Em outras palavras, os mineradores não controlam o Bitcoin como é frequentemente sugerido. O POW permite que todos decidam sobre o estado correto do livro-razão sem supervisão ou governança humana, disse Carter durante o painel do Fórum da Liberdade de Oslo. Uma vez que a comprovação de trabalho e a energia que o alimenta são trivialmente verificadas de forma não subjetiva e programática, as redes POW são capazes de remover o componente humano no processo de tomada de decisão. Ao depender do gasto de energia, a POW também é capaz de vincular uma rede digital e seu dinheiro digital ao mundo físico. Como o mecanismo de consenso exige que computadores do mundo real realizem cálculos que consomem energia, a rede pode exigir um custo real para os participantes da criação de novas moedas. Nesse sentido, o valor do Bitcoin está, no mínimo, sempre diretamente ligado aos custos no mundo físico em que vivemos. Festen argumentou que o sistema de mineração POW do Bitcoin é uma evolução do sistema de contabilidade de centenas de anos que depende de uma autoridade centralizada e confiável para manter registros e saldos, que é alavancado por bancos e quase todos os outros negócios relacionados à contabilidade para isso. O Bitcoin criou um lead de entrada tripla a partir do antigo líder de dupla entrada, e o livro autoaudita e escreve na cadeia, disse ele. É uma entrada de razão imutável que nunca pode ser alterada. Essa é a melhor tecnologia de contabilidade que já foi criada por humanos, acrescentou. Então,
Qualquer coisa que viva no topo dessa rede Bitcoin, que seja uma inovação contábil, será melhor do que o sistema legado que ela substitui. Já o POS adota outra abordagem para encontrar consenso em um livro-razão distribuído. Em vez de exigir gasto de energia, o custo de participar da mineração em tal rede está vinculado à quantidade de dinheiro digital dessa rede que o participante possui. Um nó que deseja participar do mecanismo de consenso de um blockchain baseado em POS, para se tornar validador, precisa apostar uma certa quantidade de moedas desse blockchain que possui. Stalking significa bloquear as moedas como garantia no blockchain de uma maneira que permita que a rede puna os validadores, destruindo parte ou todas as moedas se eles se comportarem de forma desonesta ou preguiçosa. As implementações variam, mas tomando como exemplo o projeto POS proposto pela Ethereum, a rede POS seleciona aleatoriamente um validador para propor um bloco e também um comitê de validadores para verificar e votar na validade do bloco proposto. Os defensores do POS argumentam que apostar suas moedas é um custo suficiente para incentivar a participação honesta, mas existem alguns argumentos contrários. Primeiro, as redes POS determinam a quantidade mínima de moedas que precisam ser postas para que um usuário participe de seu mecanismo de consenso. No Ethereum, esse valor é de 32 Ethereum. Jogadores menores, embora possam participar de pools, são excluídos do processo e aqueles com maiores quantias de dinheiro são favorecidos. Isso é diferente dos pools de mineração do Bitcoin porque os nós validam e qualquer participante pode ser um nó. Como resultado, em POS, aqueles que determinam o estado da rede são aqueles com as maiores participações da moeda dessa rede. Basicamente, o POS se baseia na lógica circular onde os maiores detentores de moeda determinam o estado do livro-razão e o estado do livro-razão determina quem são os maiores detentores de moedas, disse Alden num painel. Consequentemente, embora não haja uma autoridade central única ditando a verdade, as redes POS transferem essas decisões para um grupo seleto de grandes detentores de moedas. Isso é semelhante aos sistemas comuns onde a invenção das criptomoedas, onde aqueles com uma participação maior no sistema, partes interessadas maiores, obtêm maior poder na tomada de decisões. O POS é apenas uma maneira elegante de se referir à governança dos acionistas ou a um sistema liderado por stockholders, onde efetivamente sua propriedade do sistema determina sua autoridade sobre o sistema. É assim que o Swift funciona, como o PayPal funciona, é assim que os bancos funcionam, esses são todos sistemas POS. Aqueles que pedem que o Bitcoin mude para o POS perdem as diferenças entre esse mecanismo de consenso e o POW e como cada um se esforça para alcançar coisas diferentes. POS está fazendo coisas completamente diferentes do que o Bitcoin está fazendo. Bitcoin, sem energia, sem trabalho, é como aviões com um voo removido. Está tirando a principal inovação do que o torna tão útil. O Bitcoin aproveitando a energia para provar o trabalho e os nós para atestar a validade do trabalho, pode trazer dinheiro apolítico que permite a participação igualitária e trata todos os usuários da mesma forma. Olha, esses sistemas POS funcionam bem. Eles simplesmente não são despolitizados.
Eles não permitem que qualquer pessoa faça transações, disse Carter, acrescentando que acredita que o dinheiro deve permitir que qualquer pessoa faça transações independente de cumprir ou não as crenças políticas do sistema. Isso foi tirado de nós à medida que digitalizamos o dinheiro.